Opa, gente, então vamos ver a aula de fração aqui do mês zero, né? Bom, vamos lá. A gente tem mais ou menos uma ideia mais intuitiva de fração, porque todo mundo já usou os termos metade, um terço, um quarto, né? Então, a gente mais ou menos tem isso na cabeça. Mas a gente vai só ver um pouquinho melhor aqui para ter em termos matemáticos, né? Fração, como o próprio nome já diz, vem de uma parte de um todo, né? Então, uma fração é simplesmente tu pegar alguma coisa inteira, por exemplo, esse círculo aqui, dividir ele em três partes. E essas três partes a gente pode pegar essas pequenas partes e chamar essas pequenas partes que formam o todo de fração. Então, esse círculo é dividido em três partes, cada parte é um terço, certo? Pode perceber que se nós somarmos os três terços, a gente tem um inteiro, certo? Um pouco de terminologia para a gente pegar. A fração ela vai ser sempre dividida por uma barrinha, certo? Onde o número de cima se chama numerador e o número de baixo se chama denominador. O denominador vai estar nos contando quantas partes o nosso todo está dividido e o numerador vai nos falar quantas coisas, quantos pedaços dessa parte nós estamos analisando, certo? Bom, então isso é uma fração. Agora vamos pensar em frações equivalentes. Se eu falar para vocês um meio de uma barra ou 2/4 de uma barra, a gente para e pensa um pouquinho e a gente vai ver que as duas coisas significam metade da barra, né? Por exemplo, vamos olhar aqui esse exemplo. A gente tem duas barras, onde uma está dividida em 6 pedaços e a outra está dividida em 3. Se a gente pegar 4 pedaços da de cima, a gente tem exatamente a mesma coisa que pegar 2 pedaços da de baixo. Isso acontece porque elas são frações equivalentes. Uma fração equivalente é uma fração que vale a mesma coisa do que uma fração, do que outra fração, certo? A gente pode formar infinitas frações equivalentes multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então a gente pode ver aqui embaixo que a gente está 2 terços é igual a 4 sextos, que é igual a 6 nonos. De 2 terços para 4 sextos, a gente multiplicou em cima e embaixo por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. De 2 terços para 6 nonos, a gente multiplicou 2 por 3. E o 3 por 3, certo? Presta atenção, 6 nonos também é igual a 8 dozeavos, por exemplo. E 8 dozeavos é igual a 2 terços, certo? Isso são frações equivalentes. Aqui a gente vai pensar em simplificação agora. Porque vamos supor que a gente esteja com 12 18avos, certo? Pô, é uma fração que tem muito número, né? Se a gente puder escrever ela de um jeito mais simples, fica mais agradável de trabalhar. Pra gente começar a pensar, vamos pôr o 4, certo? 4 é um número natural, todo mundo conhece. Mas se a gente pegar e dividir 12 por 3, dá 4 também, certo? Então, se eu tiver algo dividido em 3 partes e eu pegar 12 dessas 3 partes, eu vou ter 4 inteiros, certo? Mesma coisa com 20 quintos. O que eu quero dizer, quando tem uma fração grande, maior, que ela possa ser simplificada, a gente sempre vai tentar simplificar. E como simplificar? Simplesmente fazendo a operação contrária do que a gente fez antes. A gente vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo fator. Por exemplo, vocês ignorem esses 10 quinzeavos e esse 8 dozeavos, certo? A gente divide esse 12 e esse 18 por 2, certo? 12 dividido por 2 vai dar 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. Daí aqui, 6 e 9, a gente não pode dividir, de novo, desconsidera esse 4 e esse 6 aqui. De novo, esse 6 e esse 9, a gente não pode dividir ele por 2, né? Porque 6 até divide por 2, mas 9 não, certo? Dentro dos naturais. Então, mas a gente pode dividir por 3, certo? Então a gente divide 6 por 3 e 9 por 3. E a gente fica com 2 terços. Ou seja, 12 18avos. Então vamos ver agora a soma, certo? Vamos supor que a gente tem essas duas barrinhas ali em cima, onde a gente tem a 4 sétimos da primeira barrinha. Vocês podem ver que ela está dividida em 7 pedaços. E embaixo a gente tem a 2 sétimos dessa barrinha, ou seja, 2 pedaços.
Se a gente somar os dois, as duas partes, né, a gente vai continuar tendo a barrinha de 7 e a gente vai somar os dois. Então, a soma deles é aquilo que está em amarelo mais em vermelho embaixo. Ou seja, 6 sétimos, certo? 4 mais 2. E aí, então, essa é a regra da soma de frações com o mesmo denominador. A sobre C mais B sobre C é igual a A mais B sobre C. Ok? Mas aí pode acontecer das duas frações não terem o mesmo denominador, como acontece aqui. Se a gente somar os dois pedaços ali, a gente não tem um número certinho de quadradinhos, porque os quadradinhos têm tamanhos diferentes, certo? Cada quadradinho vale em cima 1/7 e embaixo 1/5. Então o que a gente faz? Bom, aí a gente vai exigir um pouquinho mais de nós, tá? Vamos pensar assim, ó. 3 sétimos, a gente tem 3 sétimos e 2 quintos, né? 3 sétimos também pode ser representado por essas colunas aqui. 7 colunas e tem 3, tá? Mas agora a gente vai cortar ele em 5, certo? 5, cortar em 5 linhas. A gente vai ter, então, 35 quadradinhos. Porque tem 7 na horizontal e 5 na vertical. E a gente vai ter 15 quadradinhos pintados. Porque a gente tinha 7 barras, mais 3, a gente vai dividi-las em 3, dá 15, certo? Então, 3 sétimos a gente multiplicou em cima e embaixo por 5, que nem a gente fez antes, para fazer uma fração equivalente, vocês se lembram? Então, a gente ficou com 15 35 avos. 15 quadradinhos em 35 pedacinhos. Podem ver que é a mesma coisa. E a gente vai fazer a mesma coisa com 2 quintos. 2 quintos eram 5 barras aqui, com duas barras. A gente divide elas em 7, dessa vez. A gente fica de novo com um quadriculado de 35. Mas aqui a gente tem 14 quadradinhos, porque a gente multiplicou em cima e embaixo por 7, certo? Então, 2 vezes 7, 14, e 5 vezes 7, 35. Agora, a gente está com a mesma base embaixo. Vocês viram? As duas bases são 35, então a gente pode somar. A gente vai colocar os dois juntos aqui e vamos formar 14 35 avos mais 15 35 avos vai dar igual a 29 sobre 35. Então, como é que é a regra da soma das frações, certo? A gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, sendo que o valor que a gente vai multiplicar a primeira é o valor do denominador da segunda. Vocês podem ver aqui, ó, A sobre C mais B sobre D é igual a A vezes D dividido por C vezes D. O D é esse valor que está aqui embaixo. Mais B vezes C dividido por D sobre C. Com isso aqui a gente consegue resolver. Vocês viram, aqui a gente tinha 3 sétimos mais 2 quintos. Então 3 sétimos, qual que é o denominador do outro? 5. Então 3 vezes 5, 7 vezes 5. E o 2 quintos daqui? Qual que é o denominador da primeira? 7. Então é 2 vezes 7 e 5 vezes 7. Depois a gente soma os dois, certo? A subtração a gente faz exatamente igual a soma, só que com o sinal de menos. Então, vale a mesma regra. Quando os denominadores forem iguais, a gente vai colocar o menos. E quando os denominadores forem diferentes, a gente vai fazer essa nossa maracutaia para conseguir achar os denominadores iguais. Bom, multiplicação. Multiplicação. Vamos supor, se eu falasse para vocês que eu quero 1/4 de uma pizza, né? 1/4 de uma pizza, eu quero dizer que a gente está pegando uma pizza, que é 1, certo? E a gente está transformando ela, e a gente vai cortar ela em 4 e vai tirar 1/4, certo? Mas agora imagina, o que é 1/4 de meia pizza? Meia pizza já é metade de uma pizza, ou seja, 1/2. Quanto que é 1/4 de meia pizza? Bom, 1/4 de meia pizza a gente vai ter que cortar essa meia pizza em 4, certo? Uma pizza inteira são 2 meias pizzas. Se a gente cortou a meia pizza em 4, então uma pizza inteira tem 8. Sendo assim, a gente tem 1/8. Então, 1/4 de 1/2 é 1/4 vezes 1/2, que a gente vai conseguir descobrir. E dá pra ver isso aqui, nos quadradinhos. Porque a gente tem aqui, ó, que nem no outro exemplo. A gente tem duas linhas, certo? Que é o 2 quintos, que aqui ele está escrito como 7, 14, 35, né? E aqui a gente tem as 3 colunas, que é os 3 sétimos, né? Vocês podem ver daqui, né? Lembre? É a mesma, a gente está pegando esses dois quadriculados.
A multiplicação deles dois, o 3 sétimos vezes os 2 quintos, é essa área de intersecção deles, certo? Porque eu estou tirando 3 sétimos dos meus 2 quintos. Então, eu tenho dessas 7 colunas, eu estou tirando 3 para pegar, certo? Daí vai dar 6,35 avos. A gente pode ver que aqui a gente tem 6 quadradinhos em 35. Então, multiplicação de fração é muito fácil. É multiplicar cada termo 1 a 1. Então, A sobre B vezes C sobre D é A vezes C dividido por B vezes D. Correto? Muito bom. Vamos embora. Fração inversa. A fração inversa é aquela que a gente multiplicando uma fração por ela chega em 1, certo? Então, a fração inversa é aquela que a gente tem que multiplicar para dar 1, tá? Então, qual que é a fração inversa de 3 quartos, por exemplo? Bom, vamos chamar a fração inversa de 3 quartos de A, tá? Então, 3 quartos vezes A tem que dar igual a 1, certo? Fazendo a regrinha das equações, a gente vai passar o 4 multiplicando e passar o 3 dividindo. A gente vai ficar com A igual a 4 terços. Se a gente multiplicar 4 terços por 3 quartos, a gente vai ter 12 em cima, 3 vezes 4, e embaixo 12 também. 12 a gente pode dividir em cima e embaixo por 12 e vai ficar com 1, certo? Então deu certo. Para a gente saber a fração inversa, então, se a gente tem A sobre B, é sempre B sobre A, ok? Sempre, vai ser sempre assim. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então o que a gente vai fazer é multiplicar pela inversa, certo? Então é isso aí, a divisão de frações é A sobre B dividido por C sobre D é igual a A sobre B vezes D sobre C, que era a inversa de C sobre D, ok? E aí a gente carrega a divisão como se fosse uma multiplicação. A partir daqui a gente multiplica pela inversa. Bom, vamos ver um exemplinho então aqui, ó. A gente tem 7 terços dividido por 2 terços, mais 2 terços vezes 5 dozeavos, menos 1 nono. Ok, temos todas as operações aqui. Não sei se falaram já em operações básicas, mas a gente sempre começa pela multiplicação e pela divisão, e depois para a soma e para a subtração, certo? Quando nós não temos parênteses, mas nós não temos parênteses aqui. Então, vamos lá, vocês podem ver que eu tive que fazer uma correçãozinha, então é 7 terços ali, tá? Então vamos ver, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as multiplicações, as divisões e as multiplicações. O 2 terços a gente vai fazer a inversa. Qual que é a inversa de 2 terços? 3 meios, beleza? E aí a gente vai juntar ali o 2 terços com 5 dozeavos. O menos 1 nono nós deixamos separado. 7 vezes 3 é igual a 21 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então, essa primeira equação fica 21 dividido por 6. Na segunda parte, 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 12 é 36, ok? Então, esse segundo termo é 10 dividido por 36. 10 36 avos, ok? Aqui está escrito 5,18 avos porque a gente já simplificou, certo? Como 10 e 36 são divisíveis por 2, a gente divide 10 por 2, que dá 5, e 36 por 2, que dá 18. E o menos 9, menos 1 nono a gente deixa aí. Agora a gente precisa resolver essa equação, só que os denominadores são diferentes. Então, o que nós vamos fazer, certo? A gente precisa deixar os denominadores com o mesmo denominador, certo? O que a gente vai fazer é resolver a primeira parte aqui, tá? Primeiro, eu acho que aqui vai estar resolvido direto, tá? Vamos resolver primeiro essa primeira parte, certo? Vamos deixar ela com o mesmo denominador, tá? Para a gente deixar o 6 embaixo com o mesmo denominador que o 18, que é o maior, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 3, certo? Porque 6 vezes 3 é 18, daí a gente multiplica o 21 por 3. 21 vezes 3 é 63. Então, essa primeira parte é 63 dividido por 18, certo? E o 1 nono, a gente consegue facilmente fazer o denominador ficar igual a 18, multiplicando por 2 em cima e embaixo. Então, 1 nono é equivalente a 2 18avos. Vocês percebam que vocês não precisam seguir estritamente aquela regrinha de adição de frações com denominadores diferentes. A gente pode tentar usar frações equivalentes para chegar nos denominadores iguais e aí resolver com denominadores iguais, certo? Então ali vai ter 63 dividido por 18, 5 18avos e menos 2 18avos. Somando tudo isso, a gente fica com 66 18avos. Mas isso não é a resposta, porque 66 18avos, os dois
podem ser divisíveis por... Podem, não. São divisíveis por 6, certo? 66 dividido por 6 é 11 e 18 dividido por 6 é 3. Com isso, a gente chega em 11 terços, que é a resposta, certo? A resposta sempre tem que ser dada na sua forma mais simplificada. Geralmente é assim que é pedido, certo? Qualquer dúvida, me chamem, ou chamem os monitores, ou chamem professores da matemática, certo? Muito obrigado pela atenção e